Oi, eu sou o Caco. Oi, eu sou o Caco, tô de volta. Eu prometendo que voltaria e voltei. E dessa vez eu venho pra trazer um pouquinho mais do universo de R&B que eu já tinha trazido pra vocês. Então, vem comigo. Bom, eu sumi, mas não morri. Deus aperta, mas não enforca. Eu vim aqui pra trazer um pouco mais sobre o universo de Toda Madrugada. Falar um pouquinho mais sobre isso, mas dessa vez eu vim com um propósito diferente. Eu vim com um propósito de trazer a narrativa do clipe. Então eu vou trazer pra vocês um pouco do que foi os bastidores, comentar um pouco de cena a cena, o processo de criação e idealização e o processo final, de uma forma bem breve. Bom, cena número 1. A cena número 1, ela foi projetada, né, justamente para que fosse uma versão de It's Not Right, But It's Okay, da Whitney Houston. A ideia é trazer o fundo branco, mas trazer a mesma essência de começar a contar uma história, né? A sensação que eu tinha quando eu vi esse clipe da Whitney é que ela tava começando uma narrativa, começando a apresentar um caso, e a ideia fosse mais ou menos essa, né? Que eu pudesse apresentar o meu caso dessa vez. Qual era a relação que estava desgastada pra mim, da mesma forma como It's Not Right, But It's Okay apresentava. Então, a ideia do clipe veio dessa representação do momento e a tradução do momento pro momento final. Não foi fácil fazer esse processo, porque ele foi feito dentro do escritório da minha casa. Ou seja, a gente tem um ateliê onde minha mãe trabalha as coisas dela, onde a gente tem esse espaço, assim, né, mais artístico dentro de casa. E na hora de produzir esse conteúdo, ele foi dentro, né, pensado na disposição dos espelhos, na disposição do look que eu tava e estabelecimento de todos esses elementos pra gente conseguir gravar e chegar num processo final. Mas felizmente o processo aconteceu, a gente chegou num resultado satisfatório. E é uma das cenas que eu mais gosto, inclusive tem vários outros takes no clipe, né, que tomam essa cena e quem sabe num futuro próximo, assim, a gente não veja uma versão. Deixei aí. A segunda cena, ela foi uma das cenas mais legais de gravar. Porque eu tive a experiência de gravar basicamente deitado ou sentado, onde vocês estão me vendo. Então, a ideia toda, né, pra começo de conversa, lá atrás, quando eu fiz o vídeo sobre a tour do quarto, mostrando como era o quarto, os elementos do quarto, eu tava mostrando tudo isso por quê? Porque o quarto faria parte da contação dessa história. Então a ideia é que mostrasse o ambiente onde acontece toda a madrugada, as coisas que acontecem, né? O ciclo de pensamentos e de ações que acontecem toda a madrugada. Então eu comecei a estabelecer isso, criando o ambiente do quarto, trazendo o ambiente à tona. E aí eu pude gravar deitado, pude gravar sentado, tive essa dinâmica de trazer o meu ambiente pra vocês e apresentar o meu ambiente pra vocês de um modo único, né? E uma coisa muito importante, toda referência que eu trago, né, do clipe tem alguma referência com alguma coisa de fora. Então os clipes de R&B e os clipes emo dos anos 2000 são basicamente com narrativas dentro do quarto, seja se montando, se arrumando, confessando alguma coisa, enfim. A ideia também foi de novo trazer mais um elemento de narrativa do próprio anos 2000 para poder contar a história como um todo. E aí, esse processo, ele foi um dos processos mais legais de ser gravado, mas, fun fact, eu não gravei, obviamente, de noite. O clipe foi gravado de dia, às 4 horas da tarde de um domingo. Então a gente tava organizando tudo isso com a luz de fora, né, aqui atrapalhando como tá aqui agora, só que a gente tava com a janela fechada pra dar a sensação de escuro, tentando dispor isso de uma forma que parecesse noite. E o resultado, né, vocês já viram. Agora a gente vai pra cena número 3. E a cena número 3, ela foi a cena, né, do refrão, onde a gente chega num primeiro momento denso do refrão, baseado em Chris Brown, Usher, entre outros nomes do R&B que traziam essa coisa da cena, da dramatização, B2K, entre outros nomes assim. A ideia foi com que eu fizesse essa construção de mostrar como era pra mim o não aguentar mais, né? Então eu desenvolvi a coreografia junto com a Audrey, que foi a minha coreógrafa, que fez parte do processo. A gente pensou numa situação que fosse um plano reto, né? Simples, onde você tivesse uma noção direta. O meu ponto também, né, de gravação era meio isso, de contemplativo, né, em alguns momentos, e cantando o refrão de modo que fosse visceral, fosse bruto, fosse ali na sua cara, direto. Eu gosto muito da maneira como o refrão foi montado, né, como a gente foi pensando na disposição, e eu tinha uma única objeção, assim, né, de toda a gravação do clipe, né, na direção. Eu queria pegar as casinhas que aparecem de fundo
por conta da cor. Ou seja, o azul do fundo já era transmitindo a tristeza, né? Então a gente já vinha de um ambiente azul transmitindo a tristeza pra continuar a narrativa da tristeza. Então a ideia fosse que a gente continuasse a contar essa história dentro desse ambiente. O processo de gravação foi divertido. Minha mãe ficou amiga dos vizinhos que são da casa do lado. O vizinho que cedeu aonde eu estou apoiado no muro, ele cedeu a casa pra eu poder ir lá falar. Fui conversar com ele, falar sobre ocupar esse espaço. Ele foi super simpático, super gente boa, cedeu o espaço. E ela foi a primeira cena do clipe, né? Foi o primeiro material que a gente resolveu gravar, mesmo a partir do zero, lá no dia do clipe. E inclusive por isso que eu não gosto muito da minha maquiagem nesse momento, porque demandou um certo tempo até a gente chegar no resultado final, né, propriamente dito, satisfatório. Mas a cena que vocês viram foi essa. Na quarta cena, ela foi gravada na frente da minha casa. O lance legal que a gente pensou, né, quando a gente tava gravando, o Bruno, um dos diretores que foi do clipe, ele deu a ideia justamente da gente fazer. Eu queria fazer uma cena que fosse, né, antagonizando ali eu com a câmera, de alguma forma, mas a gente chegou no resultado de fazer isso girando e ter essa construção do girando já mais pro final, que foi que deu a graça toda do take. E o take foi feito, né, um fun fact disso é que o take principal que acontece eu girando em torno da câmera, ele foi feito numa vez só. A gente tava tão empenhado e tão ligado que o take saiu numa vez só. Inclusive esse foi um dos takes que eu mais tava tranquilo pra gravar, né, mas eu tava menos confortável, porque na verdade ele ia ser com outro look, ia ser um outro contexto. Eu fiquei em dúvida sobre, inclusive, como eu ia produzir esse take, mas ele acabou sendo um take muito rápido de fazer, né? Ele não teve muito desafio. A cena, quando aparece de cima em alguns takes, ela foi gravada da janela do quarto da minha mãe, comigo lá embaixo. E aí a gente foi fazendo essa distribuição, né, dos momentos e passando um pouco disso pra fazer sentido. Então a quarta cena, ela acaba sendo, né, um momento de contemplação que o rodar em torno ali fez todo sentido. A quinta cena foi a cena de mais trabalho do clipe. A quinta cena era a cena da Faiola. E assim, eu não havia comentado com vocês ainda, mas a gravação do clipe, ela né, aconteceu em 2 dias. A gente passou um sábado e um domingo organizando, né, essas trajetórias. Eu pensei no que seria a disposição de cada uma das cenas, e eu sabia que eu teria que ter uma cena voltada somente pra drag, porque é a composição de figurino, composição de tudo que precisa, né, maquiagem, todos os processos. Então, na verdade, isso aconteceu num domingo. Então eu comecei aqui a maquiagem, fiz o dia até umas 4, das 4 em diante eu comecei a me arrumar pra poder me montar. Então foi desde prender todos os dreads, começar a maquiagem, ajeitar todos os detalhes, prender a peruca, chegar na roupa final, né, de botar a roupa final e ir até a locação gravar. Pra mim, essa cena é uma das cenas que foi mais, assim, de heroísmo do dia, porque eu já tava cansado pra cacete. Não tinha condições mais de render ali no dia, mas eu sabia que eu tinha que render pra cena principal. E diferente da cena que são 2 cenas coreografadas. A da Faiola e a minha principal. A minha principal eu tinha coreógrafa comigo o dia inteiro. A da Faiola eu não tinha, então tem um take meu ensinando, né, auto-ensinando a coreografia, que eu tava vendo pela Audrey, ensaiando isso minutos antes. Foi um processo muito delicado, porque tinham 2 moradores de situação de rua do lado da onde eu tava gravando. Então, né, mostra paredão, eu tô lá fazendo as coreografias e tudo mais. Nesse paredão ao lado, né, primeiro que o paredão, ele é aos fundos da SP Trans Santana. Segundo que do lado tinham 2 moradores em situação de rua me gongando o processo inteiro. Então todo o momento de gravação que eu tava lá, dando nome, não sei o que, com a luz da minha cara, montado no meio, né, do bairro, eu tava ouvindo os moradores me zoando muito, 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 muito. E aí foi um processo divertido, porque era uma situação que eu nunca tinha passado na vida, né? De estar montado em público na rua, assim, e ter esse compromisso com performance e aprender a montar, estabelecer tudo isso de uma forma, né, normal. Inclusive a maquiagem, o olho era o mesmo do que eu já tinha feito, eu só adicionei os outros detalhes da maquiagem da Faiola pra poder reproduzir aqui. Mas a ideia toda foi meio que, né, se estabelecendo e se formando. Já a partir do momento que eu vi o lugar, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa aqui. Eu já tinha visto fazer há muito tempo. Então acabou sendo... Eu achei que eu ia acabar fazendo, sei lá, um ensaio fotográfico só.
acabou sendo eternizado no meu clipe. Foi divertido, assim, né? Tá com os meninos ali gravando, estávamos só nós 4. Eu fiz uma equipe reduzida que trabalhou comigo em alguns dos dias. E pra poder garantir que a equipe reduzida funcionasse bem, a gente tava trabalhando em poucos turnos, né? Era um momento da pandemia também que tava meio delicado. Ela continua, mas enfim. E dentro disso, né, gravamos, fizemos tudo bonitinho, mas foi também coisa de poucos takes. Os takes da Faiola eu precisei memorizar um pouco mais porque eu tava nervoso, mas à medida que eu gravei, eu já senti, já revendo alguns vídeos, que já tava com o material que eu precisava. Então, na hora de fechar foi muito mais fácil. E aí, a gente chega pra sexta e última cena do clipe, que é o momento de noção de que tudo tá acontecendo, né? Então, esse momento eu queria que ele fosse fracionado de várias coisas, né? E tinha um momento em específico pra mim que precisava brilhar. O momento que precisava brilhar é o momento onde eu tô na escola de música. O que seria basicamente um show, né? Basicamente uma performance. Tem alguém me acompanhando com violão que aparece ao longo dos takes do clipe. Ele é o dono da escola e o Gui é casado com a Luma. Luma é minha professora. E a sala onde a gente tá fazendo é a sala onde eu ensaiei durante vários e vários meses na escola. É onde eu mantenho uma relação com a escola já faz muito tempo. Então, assim, foi um processo muito legal de poder disponibilizar desse espaço, usar desse espaço pra contar essa história e ser um momento onde eu me consagro enquanto, né, performer, enquanto artista, porque eu tô usando literalmente de um espaço onde eu estudei e aprendi pra chegar até lá. Então, o processo ele se dá de uma forma muito bonita, né, de um encerramento do clipe, e ele casa com várias outras cenas, né, onde eu misturo as outras cenas junto com essa, dando a intenção de que a história já foi contada, né, de que tudo que vocês viram passando, né, o entendimento da história, a apresentação da história, o desconforto, a negação, tudo isso que tinha pra compor a história de Toda Madrugada, né, trazer esse fato todo, ele chega no final com um clipe, onde, né, eu apareço cantando ali como artista, numa nova versão minha, num novo contexto meu, entendendo quem eu sou e, né, cuidando de mim, que era a proposta da onde a parte começa. Então o clipe pra mim ganha um significado muito grande por isso, porque eu estabeleço toda essa rotina em torno da minha rotina, né? Então, vocês viram tudo isso sendo transitado através da minha casa, os meus espaços, pra finalizar no espaço onde eu me entendo, de fato, né? E foi exatamente uma jornada que eu acabei fazendo durante esse tempo de pandemia, né? Processando o que eu tinha pra processar dentro de mim, entendendo os meus propósitos, os meus processos, pra chegar na versão final da música. E foi isso. Esses são os bastidores do clipe. Espero que vocês tenham gostado. Espero que agora, com os comentários, vocês assistam o clipe de novo e vejam. Eu sou muito grato pela forma como o clipe foi reverberado. Muita gente trouxe o clipe à tona, comentou, falou do clipe, de coisas legais. E pra mim eu só tenho a agradecer porque foi o meu primeiro registro audiovisual importante nesse sentido e que eu quero continuar fazendo, continuar contando outras histórias. Então, poder contar essa minha história com o roteiro da minha cabeça, com os looks da minha cabeça, com todos os elementos da minha cabeça e as minhas referências foi, assim, incrível, né? Isso me faz pensar já o que eu quero mais pra frente, como é que eu vou traduzir as próximas coisas. E talvez tenha mais coisa por aí. Tem bastante coisa por aí. Prometo que eu volto com mais periodicidade, viu? Tem mais coisa vindo.